Pois é, pessoal, deu empate o duelo entre Chelsea e Arsenal, mas dava para o Arsenal ganhar, hein? Vamos ser bem sinceros aqui, porque o Arsenal, no final do jogo, tinha tudo para ganhar, faltou capricho, faltou um pouquinho mais de calma, porque dava para vencer o Chelsea na casa dos Blues em Stamford Bridge, clássico no encerramento da 11ª rodada. Chelsea 1, Arsenal 1. Eu sou o Rodrigo Pinheiro. Vamos resenhar rapidinho sobre esse jogo, porque promessa é dívida. Eu falei que ia ter vídeo aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, porque o Arsenal finalizou menos que o Chelsea, 13-17, mas as duas equipes não tiveram qualidade na finalização. Foram 3 finalizações certas para cada lado e a posse de bola praticamente parelha, tá? Foi ali em torno dos 49% para o Chelsea, 51% para o Arsenal. Ponto importante do Arsenal, volta do Odegaard fez o time melhorar ofensivamente. O Odegaard foi o grande pilar, o cara que concatenou ali as jornadas ofensivas durante o jogo, ficou ali com a posse da bola, foi o cara que tentou criar para o Saka, para o Havertz, para o Martinelli, e foi dele o passe do gol do Gabriel Martinelli aos 14 do segundo tempo. Aí, 10 minutos depois, o Pedro Neto recebendo um bom passe do Enzo Fernandes, que entrou no lugar do Lavia, e o Pedro Neto fez um grande gol num chute de fora da área, no canto do goleiro Raia, sem chance nenhuma para o goleiro do Arsenal. E aí, no segundo tempo, na reta final, o Arsenal teve boas oportunidades, muitas delas com o Odegaard. O Gabriel Jesus entrou bem fazendo uma jogada, mas impedimento, o jogo ali, a jogada não prosperou no lance que o Trossard perde um gol feito sem goleiro. E aí o que acontece? O Arsenal acaba empatando, soma 4 jogos seguidos na Premier League sem vencer, né? Lembrando que o Chelsea também nos últimos 5 jogos venceu apenas um, mas pegou clássicos bem pesados ao longo das últimas rodadas. E o Chelsea e o Arsenal com 19 pontos, o Chelsea em terceiro com 19 pontos, 21 gols pró, 13 contra, e o Arsenal na quarta colocação com 18 gols pró e 12 contra. Lembrando que o Arsenal venceu a sua última partida de Premier League contra o Southampton no dia 5 de outubro por 3-1, depois com derrotas para o Bournemouth, empate contra o Liverpool, derrota para o Newcastle no St. James Park na rodada anterior a essa, e agora o empate neste domingo contra o Chelsea, que venceu apenas o Newcastle nas últimas 5 rodadas, vem de empate com o Nottingham Forest por 1-0, derrota para o Liverpool por 2-1 em Anfield e empate contra o Manchester United, e esse empate contra o Arsenal. Então são 3 clássicos pesados que o Chelsea encarou durante essas últimas 5 rodadas. Então o Chelsea sobreviveram até que bem diante desse cenário. É um elenco muito jovem, que erra muito, mas já dá para ver o Chelsea com a cara do Maresca, um Chelsea instigante, que tem o Cole Palmer como seu principal líder no meio campo, mas jogando centralizado com o Maresca, ao contrário de jogar pelas pontas com o Pochettino. Mas é um time que ainda precisa ter o Madueke caprichando um pouco mais, o próprio Pedro Neto, que assumiu a titularidade da esquerda e provavelmente vai seguir como titular. Não há nenhuma possibilidade do Nkunku, do próprio Mudryk, do João Félix ter possibilidade de tirar essa titularidade do Pedro Neto, que tem jogado muito bem com o Chelsea nos últimos jogos. Mas é o Chelsea que está a 4 pontos do City, que perdeu para Bournemouth e para Brighton, está com 23 pontos. O City, mesmo tropeçando, consegue ter uma diferença mínima, mas interessante, de 4 pontos para Chelsea e Arsenal, com 19 pontos. O Nottingham Forest caiu para quinto, porque perdeu de virada para o Newcastle, né? No jogo bizarro, Murilo fez 1-0 e depois o Murilo fez 1-0 para o Nottingham Forest, que tomou a virada do Newcastle num grande segundo tempo dos Magpies. Agora, o City com 23 e o Liverpool com 28. Aí que mora a questão do Arsenal, que era um time que teoricamente brigaria pelo título até o final. Já está 9 pontos o Liverpool em 11 rodadas, então é uma situação bastante complicada para o Arsenal, que vai ter que remar muito. E é claro,
vai ter que fazer jogos importantes contra o Liverpool para tentar diminuir essa vantagem, porque o time do Liverpool está muito bem seguro, o Salah marcando gol, o time do Arne Slot está encaixadinho, só um empate e uma derrota em 11 jogos, o time do Liverpool muito bem, né? Um time com 28 pontos, já isoladaço na liderança, já está a 5 pontos do City por conta desses tropeços recentes. Então o Liverpool parece ser o adversário a ser batido, mas não sabemos até quando esse Liverpool vai se manter desse jeito, apesar que tem o Southampton na próxima rodada da Premier League na pós-data FIFA. O Arsenal terá o Nottingham Forest em casa, mesmo número de pontos do Arsenal com 19 pontos. Então vai ser uma briga bem intensa agora, porque o Nottingham Forest conheceu sua segunda derrota do campeonato e vai ter que encarar o Arsenal, e provavelmente o Arsenal vai ter que se superar nesse jogo. Daí a gente está vendo muito esse time do Arsenal com o Arteta mais físico, né? Mas com a volta do Odegaard, a tendência é que esse time melhore. Mas precisa ter capricho. Por isso que eu bato na tecla que o Arsenal precisa de um atacante de confiança, um cara finalizador com mais confiança. O Havertz não é esse cara, tá? Não é. E o Saka é um cara muito importante para esse time, mas ele não é o cara que vai todo jogo fazer gol, né? Mas ele sempre vai ser um jogador importante para esse time, porque ele não pode ter a função de ser o goleador nato dessa equipe. Do lado do Chelsea, é um time que está bem encaixadinho, tá? Começou forte o jogo, com o Cole Palmer finalizando com perigo logo nos 2 primeiros minutos. Depois teve uma chance muito clara de um cabeceio do Malo Gusto, perdão, do Madueke, que a bola acaba saindo por cima, mas ele tinha tudo para cabecear a bola um pouco mais baixa e fazer o gol, porque o Raya estava batido no lance. Depois o Martinelli teve uma oportunidade muito importante para fazer 1-0, justamente com o Odegaard ditando o ritmo do ataque, coordenando as ações ofensivas e fazendo esse time criar, e é com os pés dele, desse diferencial do Odegaard, que o Arsenal vai precisar muito para conseguir concluir a gol com mais qualidade. Então a volta dele já mostra uma diferença muito interessante para a gente ficar de olho nas próximas partidas. Depois nós tivemos um gol do Havertz anulado milimetricamente, tá? Foi uma situação de impedimento bem curta mesmo, e o Havertz acabou tendo o gol dele anulado. Depois, no segundo tempo, o Martinelli faz 1-0 numa bela jogada do Odegaard, que acha ele num belo passe cruzado na área, né? E ele chuta cruzado sem chance para o goleiro Robert Sanches. Depois o Pedro Neto faz o empate 10 minutos mais tarde, aos 24, recebendo do Enzo Fernandes e chutando forte de fora da área no canto do goleiro Raya. E depois tivemos um gol anulado no Nicolas Jackson, impedimento super compreensível ali, claro, ele estava recebendo um passe em profundidade e estava adiantado, e depois no final o Arsenal teve duas oportunidades de bolas cruzadas na área, uma por impedimento do Gabriel Jesus, e que a jogada deu continuidade e o Trossard perdeu o gol, e depois uma outra jogada também muito característica do Arsenal, de cruzamento rasteiro na área, mas ninguém estava ali para conferir. Mas é um Arteta que lamenta muito o empate, porque a vitória para o Arsenal diminuiria um pouco a sua distância de pontuação para o City, né? E diminuiria também para o Liverpool. Agora são de 9 pontos, é uma vantagem bastante considerável, né? Apesar que nós estamos aí apenas na 11ª rodada completada na Premier League, tem muito campeonato pela frente, é um campeonato que vai tendo ali as suas surpresas, pode ter lesão que atrapalhe os planos das equipes, como tem acontecido muito com o City, né? Como também tem sido problema para o Arsenal, né? Então muita coisa pode acontecer, mas o Arsenal, assim, olhando o jogo, pessoal, dá para ter vencido. O Palmer não esteve à altura, não jogou tão bem, né? Então, assim, o Arsenal teve a sua defesa bastante segura, ao mesmo tempo teve o Thomas Partey ajudando bastante novamente, né? Um cara muito ligado, fazendo um bom jogo de novo. Um meio de campo com a volta do Odegaard, mostrando sinais de criatividade, e é muito disso que o Arsenal vai precisar, mas precisa ter melhor qualidade na hora de finalizar. O clássico, ele se resume a isso, né? A eficiência que precisa as duas equipes
para estar num alto degrau. Muito mais o Arsenal pelo time que se encontra nesse momento, e agora, sem o Edu Gaspar, vai ter que se virar nos 30 em busca de um diretor de futebol novo. Estão falando do Rosic, ex-meia do Arsenal, estão falando do Mertesacker, ex-zagueiro também dos Gunners, campeão, inclusive, da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, o Per Mertesacker. Estão falando dessas duas peças, mais a especulação da imprensa. Então tem essa situação extracampo que tomou conta nessa última semana dos bastidores do Arsenal com a saída do Gaspar para esse projeto que ele vai ter no Nottingham Forest, né? Com o Evangelos Marinakis, que é o dono do Rio Ave, dono do Olympiacos e também dono do Nottingham Forest. E é claro que o Arteta também vai ter que ter ali muito mais blindagem, porque o Arteta era o cara do Edu, o Edu era o cara do Arteta, os dois se falavam muito bem fora das quatro linhas, então vamos ver como que vai acontecer, porque o Arsenal era para estar num degrau ali melhor, né? Não é um bom início de temporada do Arsenal, não tem feito grandes jogos, mesmo quando faltou o Odegaard, mas era um time que precisava ter melhor qualidade e, claro, por conta da grande temporada que fez passada, que ficou um ponto atrás do Manchester City, numa campanha inédita, somando até mais pontos do que o Arsenal campeão invicto em 2004. Então, é uma pressão para o que o Arsenal precisa ganhar título, né? Então tá muito ligado também a isso. O Arsenal precisa nessa temporada levantar troféu, porque é uma consolidação de uma equipe que vem já sendo trabalhada há muito tempo. Do lado do Chelsea, é um time em crescimento, mas a gente já percebe. Por uma idade muito baixa, é normal do time oscilar, mas tem mostrado muita qualidade e muita competitividade e a gente vai ficar de olho sim. Data FIFA agora, a gente respira um pouquinho, mas voltamos em breve aqui no canal com mais conteúdo para a gente resenhar, tá bom? Eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e comente aqui para a gente resenhar, tá bom? Eu volto em breve aqui no canal com mais conteúdos, hein? Tem um resumão da rodada, tem o craque da rodada, a gente vai resenhando bastante aqui nos próximos dias de conteúdo aqui no canal, beleza? Um grande abraço, tamo junto e até uma próxima. Tchau, tchau!